A terceira e última, e com ela eu encerro, é o desenraizamento. Olha como ele consegue. Quais são os 3 nomes dos amigos de Daniel? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Está vendo como você só lembra o nome pagão? Ele conseguiu. Ele exatamente conseguiu. O nome pagão é o nome que a gente lembra dos caras. A gente não lembra o nome bíblico deles, o nome que foi dado para eles. Esse desenraizamento começa pela história do nome. Não é? Quando você diz assim, olha que coisa curiosa, porque para a nossa cultura isso não é tão forte, mas para eles o nome não é só um nome. Para a gente é só uma forma de identificar a gente no RG, para a gente não ser distinto. A gente tem uma distinção. Mas para o povo de Deus, o nome é a mesma coisa que a história. Então é como se eu estivesse dizendo assim, eu sou eu e o meu nome, esse meu nome é a minha história de vida, a minha história com Deus. E a história de cada um dos nomes é a história deles com Deus. É a história deles com o que Deus realizou. Então não tem como eles olharem, dizerem o nome deles e eles não lembrarem da história deles com Deus. O desenraizamento é o esquecimento de onde a gente veio. Tem muita gente querendo se envolver com a cultura, mas sob o preço de esquecer da sua casa, esquecer do seu povo, esquecer de ser estrangeiro, porque é fogo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando a gente vai estudar fora, você pode estudar uma língua para valer, pode, você vai se envolver. E sabe qual é a maior tentação no primeiro momento? Você vai lá ficar os 6 primeiros meses, você quer falar de um jeito que ninguém te reconheça, não tem como. Está entendendo? O sujeito vai chegar lá na Alemanha e vai dizer, Wie geht es Ihnen? Aí você vai falar assim, não, esse é do Nordeste. Wie geht es Ihnen? Esse é do Rio. Na hora, não tem jeito, passa, o sotaque passa. Você vai tentar falar de um jeito que não... mas esse seu sotaque, de onde é, você não é daqui. Porque é o medo de você não se sentir acolhido, ser estrangeiro, você vai ser sempre o outro. E não tem jeito, quando você está lá fora, você é o outro. Você vai fazer de tudo para querer ser e se identificar com a cultura que você quer se envolver. E aí você pode desenvolver um certo desenraizamento da sua própria cultura e amar a outra cultura de uma tal maneira que esse amor pela cultura se torna a necessidade de ser amado por ela. E eu acho que a gente vive a crise do desenraizamento, que é o desejo de ser aceito pela cultura dominante, pela cultura secularizada e pluralista dos nossos dias. Então, a gente tem vergonha de falar o que a gente pensa, ou então, se a gente tiver que falar, a gente vai ter que dizer com muito cuidado. A gente não consegue ter aquela capacidade de, ao mesmo tempo, ser sensível, falar de um jeito que não seja o sujeito que vai operar com serrote enferrujado, sabe? Porque hoje eu acho que a gente tem, hoje a maior parte do nosso sofrimento na esfera pública, a gente acredita que eu não estou dizendo para você, é linguagem. A gente é ruim de linguagem, pelo amor de Deus. A gente vai para a esfera pública, a gente usa serrote enferrujado, a gente usa as piores palavras, a gente não consegue pensar as melhores palavras, a gente não consegue falar, a gente tem um problema de educação. Mas não é uma questão de ser... Não é de ser aceito, não. A gente tem que falar o que a gente pensa, mas não precisa ser estúpido, não precisa ser ignorante. Quem foi que disse? Essa retórica da ignorância como a retórica da confiabilidade, ou da pureza, ou da defesa do Evangelho, ela é só retórica. É possível você usar uma retórica extremamente truculenta e ser realmente um animal, uma besta fera, que deveria ficar dentro de uma jaula mesmo. Mas não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é de saber fazer a oposição ao mundo que a gente está vivendo, sabendo as nossas raízes, sem ter vergonha de onde a gente veio. Eu sei que hoje está difícil ser evangélico. Você está na faculdade, alguém pensa, o que você é? Eu sou evangélico. Aí você já sabe que a pessoa vai criar aquela imagem de você, né? Vai te colocar dentro daquela caixinha. Qual é o problema? Está com nojinho? Não quer ser identificado com o evangélico? Por quê? Você está preocupado com a sua reputação? É isso mesmo? Jesus, o teu Senhor,
foi espancado, colocaram coroas de espinho, ridicularizaram, chamaram, és mesmo o rei dos judeus, e você está aí com nojinho porque as pessoas estão te confundindo com o evangélico, aí você vai querer mudar de não sou protestante, sou reformado, só para não se parecer com o evangelho, para você não ficar sujinho na esfera pública. Não, meus irmãos, não é esse o caminho. O melhor caminho não é nos separar, mostrar que a gente é superior. Isso é uma maneira de a gente olhar sem humildade nenhuma. É como se nós nos considerássemos uma casta superior, como se a igreja fosse sempre assim, de duas classes: a classe de cima do Titanic, não é? Toda arrumadinha, reformadinha, cheirosinha, limpinha, e a classe de baixo, que é a classe dos vagabundos, não é? Dos golhardos, para usar os termos da teologia medieval, os teólogos arruaceiros, os picafumos, aqueles que não estudam porque não querem saber de teologia, só querem azarar com a teologia. O que eu estou dizendo para vocês hoje, e que é uma preocupação verdadeira, diz respeito ao nosso testemunho na arena pública. A vergonha de ser evangélico não pode nos fazer se sentir melhores. Alguma coisa a gente tem que aprender daquele cheiro de morte, aquele perfume desagradável que acompanha o testemunho de todo crente fiel na esfera pública. Eu não estou dizendo para a gente abandonar a esfera pública e nem estou dizendo para a gente ser o estraga-prazer. Eu estou dizendo o que Paulo um dia disse a Timóteo, com isso eu encerro, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz: conjuro-te diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Insta, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja o que ele diz: prega a palavra, insta, esteja a postos, como um soldado que está a postos, esperando o comando, está certo? Prega a palavra. E aí ele diz: há kairos e kairos, no bom tempo, no tempo em que todo mundo quer ser evangélico, na hora em que todo mundo diz assim, nossa, que legal é ser evangélico, mas também pregar no akairos, quando tudo parece convergir contrário ao evangelho. Ou seja, esse texto que é usado para o pregador chato, sabe? O pregador chato adora usar esse texto. A Bíblia diz que é para pregar. Então, se eu prego evangelho em casamento, prego evangelho em aniversário de criança, eu prego evangelho em qualquer lugar. O cara não consegue perceber que o texto não está dizendo que é para ele ser chato e ser inconveniente, insensível para os contextos. Não, o texto está dizendo que ele tem que aprender a pregar quando as pessoas não querem ouvir o evangelho. Aprender a pregar quando pregar o evangelho significa não ter reputação, não ter reconhecimento, não ter aplauso. A gente quer pregar e quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, quer ser bem visto, mas a gente tem que aprender também a sentir na carne a oposição do evangelho, sem que as pessoas se oponham por causa de nossas idiosincrasias, que as pessoas se oponham por causa das ideias, por causa do que a gente está pregando, ensinando, desafiando a cultura, mas não por causa da nossa bizarrice, por causa do nosso jeito esquisito, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com ser fiel e de ser testemunha fiel das Escrituras. Só assim a gente vai conseguir desarmar a arapuca que o sistema babilônico armou para a gente, a arapuca do pluralismo, a arapuca do negacionismo e a arapuca do desenraizamento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.